As que tu quiseres, meu querido amigo. Mas porquê é que isso acontece? Faço-te a pergunta e dou um bocadinho a minha opinião. Não será também porque eles politicamente estão organizados de outra forma do que nós e as juntas de cada região apoiam muito o comércio no exterior, promovendo a região, a agroindústria. Pronto, quando digo comércio, digo o comércio da agroindústria, levando o nome da Extremadura, neste caso, à China, à Índia, onde quer que seja, com estas organizações de produtores, e é mais fácil ser o poder político a levar do que o poder só económico, porque faço a pergunta com desconhecimento. Não, se cá também existe esta forma de promover lá fora. É verdade, mas vamos lá ver uma coisa, mas nós não nos podemos esquecer que temos um sistema político diferente. Certo. Eles têm as comunidades autónomas, nós não temos, não é verdade? Nós tivemos, na altura, um referendo da regionalização, agora temos uma coisa que é a descentralização, mas não estamos aqui para falar de política, não é? Sim. Que é tudo diferente. A nossa política é elvas. Claro. Nós em Portugal temos acho um exemplo. Não, Gonçalo, Temos um exemplo que acho que é as bifanas de vendas novas. Eu dei lá aulas 3 anos e aquilo, naquela altura, eram guerrilhas de como vender as bifanas mais baratas que outros, até que a Câmara chegou a um conceito. Não, vamos criar o conceito da marca Bifana de Venda Nova e quem quiser, ou quem tiver qualidade para, tem o distintivo à porta. Gonçalo, eu percebo isso. Mas nós aí, a nível de marcas, não temos problema nenhum, porque nós temos nomes. Eu estou a dizer aqui nós temos denominações de origem. Sim, nem isso tem em causa, está a dizer aqui. Já, desde o vinho ao queijo, desde o vinho ao queijo, neste caso à carne, ao azeite. Temos ao mel, temos denominações de origem, que é uma coisa impressionante, que foram criadas ao abrigo das leis comunitárias e que estão a funcionar muitíssimo bem. Nós o que precisamos de ter, o nosso país também é um país pequeno, vamos lá ver. Se nós começarmos a comparar-nos com a Espanha, é assim, temos que comparar com um país que é 5 vezes maior do que o nosso. Reparem bem uma coisa, não é? É 5 vezes maior do que o nosso. Na comparação temos que nos comparar com uma província autonómica. Precisamente. É um país que é 5 vezes maior do que o nosso. E depois teve este problema, que, quanto a mim, este problema criou força, deu-lhes força porque eles infelizmente passaram fome por causa da guerra civil. As pessoas uniram-se e têm um espírito, o espírito cooperativo e o espírito de união em Espanha, a nível dos agricultores, é um espírito saudável. A Espanha, lá está. A Espanha é uma nação de Estados e nós somos um Estado-nação. Precisamente. Com as vantagens e desvantagens que isso traz. Mas olha, eu sou sócio de uma cooperativa, que está ligada ao vinho, cooperativa de Borba. Que é muito boa. Exatamente, mas já foi muito má. Já esteve na fase muito má, salvo seja. Teve uma fase que estava a ir no caminho das outras cooperativas todas. Mas teve profissionais que conseguiram levar. É esse ponto que eu ia tocar. É esse ponto. Profissionais que, quando teve dificuldades, conseguiram saneá-la, dar-lhe a volta e enquadrá-la no bom caminho, pô-la no mercado. E neste caso é das melhores cooperativas de vinhos. Nós temos em Portugal. E era esse ponto que eu ia tocar. Eu sou dessa altura. Eu já era associado nessa altura, não através de mim, através do meu pai. E assisti a essa reviravolta. E tu disseste a palavra que eu queria dizer, que é, teve profissionais. Claro. E a Sandra, eu falei na associação empresarial, eu toquei nisto e acredito que fui mal entendido, ou então eu expliquei-me muito mal, porque senti olhares de Provação. Não da Sandra, mas de outras pessoas. O que é que eu quero dizer com isto dos profissionais? Por isso fui buscar este exemplo. A adega de Borba, por usar um exemplo que é de um concelho aqui vizinho, passou por momentos muito difíceis, quer económicos, quer estruturais. E foi buscar pessoas profissionais que alavancaram. Eu na associação empresarial, defendi uma coisa que é parecida, que é existir a direção, que é a Sandra, nesta pessoa, mas que depois tenha pessoas que vivem o dia-a-dia daquilo, porque a Sandra tem a empresa dela, tem a vida dela, como todos os outros membros da direção. E eu acho que nestas situações existe a figura da Sandra, que é a presidente da direção, e existem muitos, mas devemos ter profissionais a alavancar e a conduzir num caminho de êxito. E daí há bocadinho eu ter dito... Eu conheço um bocadinho do caso espanhol, o caso de cá português não o conheço tanto, não estou dentro desta área económica, mas que quando vou a alguma feira e vou a muitas,
por curiosidade, muitas das vezes, vejo os nossos produtores do vinho, por exemplo, em 20 ou 30 metros quadrados ou 50 metros quadrados, ali todos muito acanhados, também devido à nossa característica do nosso povo, e quando visito outros stands de outros países, no caso dos espanhóis, aquilo é tudo comercial, aquilo é tudo marketing, e os nossos, sempre que estamos um bocadinho a olhar, exatamente, a olhar para os outros. Não quer dizer que nós façamos as coisas mal, até porque eu já trabalhei muitos anos em Espanha e eu defendia uma coisa que era trabalhador como o português, há poucos. E eu em Espanha trabalhei lá 10 anos e consegui vingar pela nossa forma de pensar. Nós temos é que sair um bocadinho fora da caixa. Nós temos que manter as nossas qualidades, e isto pode-se levar para Elvas. Temos que saber o que temos de bom, temos que saber o que fazemos de bom, temos é que começar a ver as coisas de uma maneira diferente. E com isto tudo aproveitamos e damos uma nova alavancagem ao que fazemos. Miguel, o que é que nós deveríamos fazer no ramo agroindustrial para que, de uma vez por todas, víssemos isso? Tu falaste, e bem, estou plenamente de acordo com aquilo que disseste, ou seja, o sermos mais cooperantes, acho que será a medida indicada. Vamos lá ver, levantando aqui também um bocadinho o leque, o véu, quero dizer. Elvas, agora há pouco tempo, criou mais 2 novos agrupamentos. Sim. Um agrupamento de produtores de azeitonas, chamemos assim, de azeite, que será de azeite, e um outro agrupamento em que há já vários produtores de amêndoa, que também se vão associar, estão a surgir novos amendoais intensivos aqui na nossa zona. Isso será uma conversa para depois, se calhar falar um bocadinho mais à frente. E vamos lá ver, tem que haver quantidade. Para se poder fazer, para nos podermos candidatar a um projeto, e esse projeto ser um projeto que seja viável. Porque é assim, um lagar não se faz de qualquer maneira. Agora há pouco tempo, vai abrir, penso eu, que vai abrir um lagar ali em Monforte, mas reparem uma coisa, o lagar vai abrir o lagar em Monforte, mas há 5 ou 6 ou 7, há bastantes produtores, mas há 5 ou 6 ou 7 produtores muito importantes que disseram sim para aquele local. Porque se não dissessem sim, depois aquilo é condenado a um insucesso, porque todas estas indústrias têm, têm pontos críticos de elaboração, têm que ter X horas de elaboração, têm que moer X quilos, neste caso da azeitona tem de moer X quilos, têm que fazer depois X litros de azeite, para poderem ter volume para comercializar. Vejam uma coisa, nós numa freguesia como Vila Buim tem 2 lagares. Vejam bem, 2 lagares. 3, perdão, tem 3. Tem a Oleoga, passa a publicidade da Oleoga, a Vila Buim Cup e tem o seu Zé Lourenço, os azeites Lourenço. Mas isto porquê? Porque tanto uns como outros arranjaram nichos de mercado para comprar. E depois já tem determinados clientes onde colocar o azeite. A gente sabe que o azeite agora está a passar uma fase, nestes últimos 5, 6 anos tem passado uma fase, estão com um preço altíssimo, que está-se a dar uma revolução aqui na nossa zona, até é uma coisa impressionante, está-se a dar uma revolução muito grande a nível de plantação de olival, mas reparem uma coisa, os lagares também não nascem como cogumelos, tem que haver um projeto e depois esse projeto tem uma candidatura tremenda por causa das medidas ambientais, que é uma coisa tremenda, porque os lagares neste momento já não têm águas russas, não é? Não há nada disso. E depois de passar estes crivos todos e mais alguns, tem que ter viabilidade. Se o projeto não tiver viabilidade económica, não se faz. É essa falta de escala para garantir a genuinidade e a qualidade do produto que trama, entre aspas, atenção, coloca aspas, as nossas ameixas, porque por mais vontade que haja, mas é bom por um lado, e o Nuno falta matéria-prima e falta, um dia que chegam os americanos ou os ingleses a querer as nossas plums, não há escala para isso, portanto. Mas há também uma vantagem, Nuno, e tu tens defendido esta ideia, talvez, que é manter a genuinidade, também há nicho gourmet que é importante manter. E o que é certo é que, pelo menos é a minha convicção, e sou apenas aqui um papagaio que dá umas ideias, porque nem sequer tenho um
negócio tem nada que se diga, né? Porque as pessoas podem dizer, as pessoas têm um negócio, sabem do que é que falam. A gente fala, às vezes, decora e inclusivamente, em relação à associação empresarial, foi muito importante uma conversa que eu tive com a Sandra, foi como introduzi, porque também percebi o trabalho de bastidores, que isto também, às vezes, de falar de cor também tem que se lhe diga. Eu, em relação às ameixas, como a todos os produtos regionais, mas também se observarmos qualquer cidade de património mundial, eu acho que Elvas só se conseguirá afirmar sempre e quando mantiver a sua identidade. Claro. Nós não podemos competir com ninguém, fazer a mesma coisa que os outros fazem. A gente só se pode diferenciar sempre e quando valorizarmos aquilo que é nosso. As ameixas, as roncas, os bordados da Joana, o nosso artesanato, que até ultimamente tem estado muito decrépito, e acho que os nossos artesãos, o produto que é endógeno, tem que ser cada vez mais potenciado, porque é ele que nos diferencia. É isso que as pessoas chegam a Elvas, identificam e vão daqui contar que viram e nunca tinham visto. Porque se nós formos fazer a mesma coisa que os outros fazem... Desculpa, Nuno. Comer marisco é um epifenómeno que não se repete a nível de outros produtos depois. E comer marisco... Desculpa, Nuno, está-te a interromper. Mas sabe, eu este fim de semana fui a Évora. Sabe o que é que eu vi em Évora? Vi uma coisa chamada sericaia. Não tem nada a ver com o nosso, como é normal. Nada, zero, zerinho. Servido numa espécie de uns pratinhos assim pequeninos. Individuais, mas assim pequeninos. Uma inovação. Bem, mas é uma coisa que não tem nada a ver com o nosso sericaia de Elvas, que é uma coisa extraordinária. Mas eu aqui ainda nunca ouvi. Aqui é servido naquele prato no médio ou no grande, não é verdade? Viu servido num pratinho assim pequenino. Uma amostra de uma coisa chamada sericaia, que sericaia não tem nada, não é? A gente às vezes vai ver... É verdade, eu quando vou a qualquer lado tenho muito orgulho de dizer sempre, quando eu digo, sericaia, os senhores sabem lá o que é sericaia. Sericaia é na minha terra, não é? Aqui isto é uma amostra qualquer. Tu no teu estabelecimento, desculpa a publicidade, mas tem tentado inovar também por aí, sim. criar produtos diferenciados, sim, diferenciadores. Sim. Alguns, obviamente, já, é impossível... já terão recorrido a matéria-prima aqui da zona, não é fácil, não será tão fácil, mas isso também... Curiosamente, sou consumidor das ameixas, certo. No verão, portanto, com o gelado de ameixas de Elvas que faço questão de ter. Sim, nós no nosso estabelecimento tentamos ser diferente de tudo o que há à volta, mas dá trabalho. Dá muito trabalho de pesquisa, trabalho de irmos a qualquer lado provar quase tudo. Qualquer lado, quando digo qualquer lado, é fora da região, porque não me interessa. E na altura, quando fui lá a cortar o cabelo, o Pedro comenta isso com ele. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, dos gelados. Eu já lá tive gelados de uma marca conhecida e que tive um ano e disse à Susana, pá, isto não pode ser, porque para o cliente é indiferente comer aqui ou comer ali. Interessa-me é que a pessoa venha e que diga, não, estes gelados geralmente são muito bons e não consigo. Exatamente. E depois há outra... Custo custar. Eu prefiro dar exatamente. Para um gelado com a chancela nham-nham, passa a publicidade mais uma vez, do que dar 2,5€ por uma marca... Sim, o Cardor ou Nestlé ou o que for, exatamente. Claro que sim. Exatamente. E foi um dos pontos onde nós focamos o nosso negócio. O outro obviamente, eu tenho uma máxima que até agora tem-me dado sucesso, o que não quer dizer que daqui para amanhã não venha a dar, que é, eu não dou nada aos clientes que não dei aos meus filhos. Portanto, tudo o que eu lá tenho, se o meu filho quiser comer, ele come. Exatamente. Mas o que quer dizer que isto é que tem qualidade. As pessoas podem não gostar de lá ir porque quer que seja, mas as coisas têm qualidade. Porque eu não dou nada que lá tenho aos meus filhos. Quando alguma coisa não é feita por nós, 80% das coisas são feitas por nós, eu exijo que me tragam coisas para provar e levo para casa. Se não gostar, digo, é mais ou menos, não come. Aos meus filhos não gostam, não se põe. E acho que é isso que também faz um bocado o sucesso da casa. Portanto, eu não tenho, por exemplo, no caso dos crepes, não temos uma massa já pré-feita, acaba, a Susana faz, nos waffles, acaba, a Susana faz, ou seja, o chocolate, é assim, mas o chocolate é chocolate em barra, não é chocolate de pacote, portanto, demora a fazer, acaba, demora um quarto de hora, 20 minutos a fazer porque tem que derreter a barra. Há uma série de coisas. Não, nada. Não, nada mesmo. E depois o bom é ouvir dos clientes, por norma, estrangeiros ou não elvenses, que falam muito bem da nossa casa e que gostam de lá. E realmente já tenho, pronto, não é obviamente a marisqueira que tem, que tem clientes espanhóis, portanto, e felizmente que tem, mas já tenho bastantes clientes espanhóis fiéis à casa, portanto, que cada vez que vão a Elvas e vão de propósito já para ir à casa. Tu fizeste um upgrade, passaste de um espaço pequenino para outro maior, nesta altura já sentias necessidade? Sim, já. A vossa aposta, e também era importante tocar esta questão,
O centro histórico, para vocês, foi sempre uma primeira opção? Sim, Pensaram a minha esposa, que é a proprietária, ela que está aqui sentada, que não eu, sim, quis sempre fazer no centro histórico. Portanto, nós começámos com um espaço que levava 15 pessoas apertadas, portanto, muito apertadas. Portanto, aquilo para cortar com uma faca, estava a dar uma cotovelada e 4 ou 5 estejam ao lado. Pronto, se fossem como tu, sim, à volta de 12. E chegámos a uma altura em que realmente percebemos que estávamos a perder clientela por a casa estar sempre cheia. E então tivemos necessidade de expandir aquela loja. Porquê? Porque queríamos ter uma esplanada. E como aquela loja tem a parte de dentro tem uma zona ao ar livre, quisemos, portanto, teve um pátio interior, quisemos portanto, potenciar aquela parte. Não estamos arrependidos, muito pelo contrário. A nossa ideia é continuar no centro histórico, mas se o centro histórico vier a degradar, vier a coisa, estamos abertos a sair e para ir para outro. Aproveita essa passagem de testemunha, essa passagem de bola para ir à Sandra Pedras, porque centro histórico, se o centro histórico começar a perder pessoas, hoje em dia se calhar está habitado numa grande parte por quem nós pensamos que não são elvenses e não sentem elvas. Sandra, na Associação Empresarial de Elvas, a segurança, sobretudo da cidade toda, mas do centro histórico, é uma situação que tem preocupado também? Não preocupa só a associação, acho que preocupa todos os elvenses, como é óbvio. Não é? Acho que acaba por ser um pouco assustador. Acho que isso é demasiado, mas está mais inseguro do que há uns anos atrás. Muito sinceramente, eu acho que não há aquela... Eu, por exemplo, eu lembro-me na infância, adolescência, nós podíamos andar às horas que fosse por onde andássemos. Hoje em dia já acaba por ser um pouco perigoso. Eu tenho medo, às vezes, quando os meus filhos saem à noite e andam em determinadas Mas isso zonas. deriva, se calhar, de haver pouca gente, porque se houvesse muita gente, se calhar teria sido claro. Também tem a ver, claro que é um fator que acaba por ser importante. Não é só quem vive lá, como é óbvio, não é? Também tem a ver com... E que medidas é que achas nesta altura que poderiam ser, o que vocês, enquanto empresários, enquanto comerciantes, poderiam ser preconizáveis, voltar às guardas noturnas, ou isso é uma questão muito romântica que não resolve nada? Há várias situações, até pode ser a videovigilância, mas tudo isso tem custos, não é? Portanto, tu colocar câmaras, colocar todos os... Nós, por exemplo, falando na zona industrial, não completamente... Eu não gosto de focar muito só o centro histórico, porque parece que a associação só se preocupa com o centro histórico. Nós tivemos um protocolo assinado com uma empresa de segurança e apresentámos isso na Câmara por causa da zona industrial, por causa dos assaltos que havia na zona industrial, em que essa empresa assegurava aquela zona toda mediante o protocolo que foi assinado, foi apresentado na Câmara, mas pronto, foi indeferido, não teve pernas para andar aos olhos do município, mas era uma das medidas que, de certa forma... Com custos, com a questão das... Acaba por ser sempre custos, Portanto, o fator principal acaba por ser sempre os custos. E um tema também temos vindo a debater nas nossas conversas entre os quatro, policiamento. A vossa percepção é que o policiamento é suficiente, é escasso, já há necessidade de mais qualquer coisa? Qual é a vossa percepção? João, é assim, eu estou dentro de uma área que é a área de ensino, derivado da escola de condução, e se calhar tenho uma ideia diferente do que algumas pessoas acabam por ter, porque acabam por ver o agente da autoridade como uma pessoa má e eu vejo como um profissional que está a desempenhar a função dele. Independentemente de eu cometer erros, como cidadã ou como condutora, como todas as pessoas o fazem. As pessoas criticam porque eles fazem operações stop em determinados dias. As pessoas criticam por isto, criticam por aquilo. Mas a realidade é que os acidentes acontecem. A taxa de mortalidade é enorme, não é? É elevadíssima em Portugal. Eu não acho que haja pouco policiamento em Elvas. Se calhar tem que ser feito de uma forma diferente. E já houve aí a pessoa responsável em Elvas que inclusivamente meteu muitos agentes da autoridade a andar a pé, em vez de andarem naquela carrinha na Ramona, como nós chamamos na brincadeira, e de bicicleta. Portanto, acabam por estar mais junto da população. Não é? Isso é um pouco como nós andamos na estrada. Eu sei onde está o radar, eu sei onde é que levanto o pé e onde é que posso acelerar. Se o veículo andar em movimento, se calhar eu já tenho uma atitude e um comportamento completamente diferente. E isso também evitava, falando em acidentes, evitava acidentes. Se as pessoas virem o agente da autoridade em movimento, do que saber que ele está só dentro da Ramona e que passa não sei quantas horas ou que está à porta da esquadra, isso também facilita quem quer praticar o mal. Desculpem lá.
Eu, em relação ao polícia, primeiro de tudo, os polícias, eu sou uma pessoa que sempre respeitei as autoridades. E já fui multado algumas vezes e estou sempre farto de dizer a certas pessoas. Eu, às vezes, que me multaram por estacionamento, eu efetivamente tinha o carro mal estacionado, portanto não tenho nada a dizer. Eu por aí não tenho nada a dizer, nada, zero. O que eu acho é que o policiamento deveria ser, à noite, é escasso. É escasso. E outra coisa, reparem uma coisa, eu por acaso, pronto, como sou um eleito local, vemos muitas vezes, já falamos nisso. Reparem, nos fins de semana, a quantidade de sinais, de caixotes do lixo, de sei lá o quê, que são vandalizados. É uma vergonha. E isto, quem vai, neste caso, custear estas coisas todas é o município. Somos nós todos. Somos contribuintes líquidos, neste caso, aqui na nossa cidade, não é verdade? Somos nós é que vamos custear isto tudo. E eu não tenho conhecimento da polícia ter apanhado esta gente que anda constantemente a vandalizar. Não tenho conhecimento de ninguém. Se calhar estou aqui a cometer uma grande injustiça e se calhar já apanharam algumas pessoas e se calhar nem fizeram nada porque são menores ou isto ou aquilo ou outro. Mas reparem uma coisa, eu vou à minha rua, os sinais da minha rua, sistematicamente, todas as semanas, estão derrubados. Nos outros lados estão partidos, nos outros lados atiram-nos para o meio da estrada. Os caixotes de lixo no meio da estrada. Então, isto é o quê? Há coisas vergonhosas. Olha, vou-lhe contar outra coisa. No dia 30, fui à Azevia com mais uns amigos e desci a Rua de Alcamim. A Rua de Alcamim estava na última. Alguém agarrou nos coisas do lixo e não sei o quê, espalharam no meio da rua, de Alcamim. É vergonhoso. E ninguém vê nada. Isto prejudica os comerciantes. Isto prejudica brutalmente os comerciantes. Está bem, mas é assim, se uma pessoa é incivilizada e está a cometer estes atos de lesar o património, tem que ser compensada. Precisamente, a pessoa tem que ser chamada a atenção, tem que ir a tribunal, tem que responder. Não podem continuar a fazer o que fazem, que é uma vergonha. É precisamente à noite. É o que eu que acho falta é à noite. Porque volto a dizer. Eu digo sempre aos meus filhos. Eu digo sempre aos meus filhos. Os polícias. Eu digo sempre aos meus filhos, os polícias são nossos amigos. Sempre. Porque o respeito à autoridade sempre aprendi a respeitá-la e a autoridade está cá para nos defender. É o meu entendimento. Agora, reparem, penso que à noite há pouco polícia a ver. Rui. Eu penso que, relativamente a este assunto, há dois tipos de crise. Crise social baseada em dois fatores. Crise de respeito pelo cidadão, crise de valores, ligada a essa crise de valores, naturalmente, e, por outro lado, uma crise de autoridade. Ou seja, se calhar há uns anos não precisava de haver tantos polícias, porque eu podia dar um pontapé no caixote do lixo, ou podia fazer qualquer traquilhice dessa. E aparecia ali um vizinho que até conhecia o meu pai. Fazia um policiamento de proximidade. E eu não sabia sequer a coragem de ir encontrar o meu pai. Tinha o pai um puxão de orelha. Essa mudança de paradigma hoje já não se pode dar um puxão de orelhas a um filho. Quanto mais agora ao filho do vizinho. Ave Mariola. Isso retrata bem aquilo que é uma crise de respeito. Por outro lado, depois temos também a questão da impunidade relativamente a esses casos todos. Porque é menor, porque é o pequeno delito, porque é não sei o quê. Porque há uma própria crise de autoridade. O agente da autoridade fica no tribunal, já passei pelo ensino. Quando não se respeita um padre, quando não se respeita um professor, quando não se respeita um pai, vai-se respeitar alguém que não se conhece parte nenhuma, ou um polícia? Claro que não. Claro que não. É impossível. Portanto, nós, mesmo dita na sociedade civilizada, vemos muita gente que nas escolas, no ensino superior e nas escolas de condução e por aí fora, não têm capacidade sequer para respeitar um professor. Ou para respeitar um pai. Nós hoje, comumente, em termos sociais, eu pelo menos vejo coisas que me sinto agredido enquanto pai e disse, como é que é possível um filho de 13, 14 ou 15 anos responder assim a um pai? Há coisas assustadoras. E já estamos a falar de... Exatamente. E quando nós pensamos que as escolas estão para educar as crianças e os jovens, é uma mentira. Que a educação é dada em casa.
né? E a aprendizagem é dada nas escolas. Ora, então se os pais, de certa forma, se demitem, ou se não têm capacidade, ou se não quer, ou porque não querem, ou porque não sabem, portanto, há uma crise de valores grande que potencia este tipo de delitos e faz efeito bola de neve. Os próprios polícias, quer dizer, Agentes sem autoridade. sem autoridade. Mas este tipo de pequenos delitos, como tu estás a dizer, depois afasta, geralmente, no centro histórico, se formos a ver, às vezes há um bocadinho mais, neste caso aqui nos bairros, nos periféricos também há, e afasta as pessoas. Sim, As sim. pessoas querem estar em zonas Sim. sossegadas. Sossegadas, as pessoas não querem problema. E se isto, precisamente, e se isto fosse controlado, se isto fosse, pronto, se houvesse alguma medida que conseguissem pôr um bocadinho de mão nisto, não é verdade? Pronto, era melhor e as pessoas certamente não, às vezes não teriam aquela aversão, às vezes dos centros históricos, não é? Depois isto é que leva ao crescimento dos populismos, não é? Claro. É verdade, sim, senhora. É verdade. É verdade. Agora toda a gente quer novamente o Salazar. É verdade. De segurança, acho que mais ou menos já estamos conversados, no bom sentido da palavra, já traçamos aqui algumas ideias que me parecem interessantes e que vêm um bocado ao encontro daquilo que nós temos vindo a falar também, o que também nos agrada sobremaneira, porque já não são só estes 4 elvenses, sabemos que já pelo menos há mais 5 elvenses que pensam um bocado como nós, pelo menos. Rui, em relação à segurança, não podemos estar muito seguros, mas pronto, vamos tendo o que temos. E em relação à saúde, os elvenses podem estar seguros. Tu não estás aqui a representar, obviamente, a instituição onde trabalhas, não estás aqui a título oficial, longe disso, mas tem-se ouvido falar muito, cada vez mais, o nosso hospital, o nosso centro de saúde, e há medo, há receio. Podes deixar aqui uma mensagem de alguma tranquilidade? Vocês profissionais também se sentem tranquilos ou não? Ou não? Não. Pronto. Mais direto e mais... Assim ficamos com Não, isto vai bater sempre na mesma tecla que eu penso que é a questão de falta de população. Há um estudo muito recente deste ano, publicado, é um estudo ibérico, em que fizeram um estudo regional e depois publicaram essas conclusões, creio que em março, que eu tirei hoje algumas notas desse estudo. Pronto, em termos de caracterização, diz basicamente isto. O Alentejo é uma zona de baixo nível de desenvolvimento, em termos da União Europeia, do circuito da União Europeia, situação demográfica de extrema fragilidade, envelhecimento e despovoação de tendência crescente. Portanto, isto é a caracterização da região. E depois, mais à frente, ainda tirei outros dados. Diz assim, isto são, conforme vos digo, é um estudo deste ano. A região alentejana, onde naturalmente nos englobamos, é a região ibérica com menos médicos por cada 1000 habitantes, 2,8 médicos. O mesmo se aplica à questão dos enfermeiros, só para falarmos nas duas classes, digamos, mais representativas da saúde. Aquela que tem menor densidade populacional, e a quarta mais envelhecida da Península e a primeira de Portugal. Ou seja, esta tipologia de região obrigava a um reforço de saúde que nós não temos capacidade para ter, nem há vontade política para isso. Portanto, nós temos uma população extremamente envelhecida e depois mais à frente posso falar, porque no seguimento deste estudo fui ver um bocadinho aquilo que é a tendência de futuro e é assustadora. É assustadora. Nós necessitávamos ter um conjunto de infraestruturas de saúde que desse resposta a esta tipologia de pública e não temos, sendo que também sabemos que recentemente houve uma vontade de reforço de verbas na questão da saúde, mas que nós tínhamos uma série de anos de atraso, porque quando se instalou a crise, a saúde foi daqueles setores que sofreram bastante com isso. A saúde é muito um parente pobre, porque é assim. Tradicionalmente, nós dizemos que é a coisa mais importante do mundo, mas é quando estamos doentes, porque se nós não estivermos doentes, não nos lembramos disto. É um setor, para terem uma ideia, que longe das finanças não gera receita, longe da educação tem muito mais despesa, porque tem, além da remuneração profissional das várias classes profissionais, tem depois o peso dos equipamentos e dos medicamentos,
que é um peso dramático, e, portanto, tradicionalmente é uma zona de forte despesa. E, portanto, nós não estamos, já estivemos um bocadinho pior, mas não estamos nada bem em termos de saúde, com todas as carências que o setor sofre e com todas as carências que nós, mais deslocalizados daquilo que são os grandes centros, os centros litorais, não conseguimos atrair, de facto, profissionais que necessitamos para esta região. Eu quero recordar que aqui há uns anos havia uma experiência muito interessante, que era, por exemplo, na classe médica, havia aquilo que se chamava os P1s. O que era? Quando as pessoas terminavam a especialidade, eram fixadas no interior. Na província. Exatamente. E então o que é que acontecia? Nós não queríamos que cá todos os médicos vinham para a província, nem precisávamos cá de todos. Mas eu recordo que aquela geração um bocadinho mais velha que a minha de médicos que conheci aqui, foram todos médicos que não eram daqui, mas que vieram para aqui. Por algum motivo ficaram. Uns porque gostaram do Alentejo, outros porque gostaram de Elvas, outros porque arranjaram uma namorada, outros porque sentiram de outra maneira a cidade. Pronto, não interessa. Por os mais diferentes motivos foram ficando. E aqueles que foram ficando, foram chegando para aquilo que nós necessitávamos. A partir do momento em que esse tipo de estratégia foi desativada, nós nunca mais conseguimos cativar ninguém. E nós, neste momento, relativamente à classe médica, não tanto de enfermagem, que entretanto foi formada mais gente, mas em termos da classe médica temos graves problemas de fixação profissionais e temos neste momento os quadros repletos de pessoas que não têm nada contra elas, naturalmente, e é o que é possível fazer neste momento, pessoas contratadas, prestadores de serviços. Pronto. E nós temos que entender que eu, se trabalhar aqui na Casa Dias, sinto a casa de uma maneira, mas se vier aqui a fazer os sábados à tarde, não sinto a casa da mesma maneira. Ou seja, Rui, de forma muito direta e pragmática, o caminho da saúde vai ser tendencialmente cada vez mais empurrar o cidadão para o privado. Ou não? Sim, sim. E isso já está a acontecer, porque o setor privado também se preparou muito bem. O setor privado conseguiu vir, entre aspas, e sem qualquer tipo de comentário depreciativo, mas conseguiu vir sugar ao setor público aquilo que ele de melhor tem. Os melhores profissionais que estão no setor público, o setor privado paga-os muito melhor, tem essa capacidade, porque também não se ganha assim tanto no setor público, como vocês têm conhecimento, e, portanto, essas estruturas têm capacidade para pagar muito mais. Para pagar muito mais àqueles que são bons, porque os outros não têm interesse neles. E, portanto, o setor privado teve essa capacidade, dá condições às pessoas, as pessoas têm condições, trabalham mais do que trabalham no setor público, naturalmente, mas tem, de certa forma, o setor público tem perdido essa capacidade de fixação de profissionais e de bons profissionais e muitas vezes as pessoas que têm, enquanto clientes, também possibilidade de se refugiar no setor público, fazem. E para mim, sem qualquer beijo de problema, sendo eu funcionário público, mas percebo que uma pessoa não pode estar um ano à espera de uma consulta de neurocirurgia, não pode estar 3 meses à espera de um TAC. Eu percebo a postura das pessoas e respeito-a muito. E tenho pena que assim seja. E aqui, na nossa zona, naturalmente, pela posição geográfica, geoestratégica de Elvas, privado e Espanha. Ou seja, deixa-me encarar este cenário francamente de uma forma realista, não será pessimista. Se calhar daqui a uns anos o nosso hospital poderá ser uma unidade de retaguarda e os nossos cuidados de saúde principais vamos tê-los aqui ao lado. Eu tenho também Eu tenho uma posição também discutível relativamente a isso. É assim, eu acho que nós temos que estar preparados para assistir o maior leque de população possível. E nós, tendencialmente, vamos ter uma população idosa. E, portanto, nós temos que estar preparados e não precisamos querer especializar-nos muito para atender 3 pessoas no ano. Nós temos que atender os outros 100 aos outros 200 que precisam dos nossos cuidados. E, portanto, como não podemos ter tudo no hospital, temos que nos centrar naquilo que é abranger 90% do leque da população e das necessidades da população. Naturalmente, os outros 10% temos que analisar para centros especializados. Ainda hoje falava com um amigo meu que teve que ir para Évora e eu disse, acho muito bem, porque é assim, por muito respeito que eu tenha para a minha instituição, nós não temos, nem sabemos, nem estamos vocacionados para fazer aquilo que vais fazer ao Hospital de Évora, num serviço de Évora,
num serviço que tem todas as condições e que tem muito boa, que é a cardiologia, e que tem muito boas referências. E que tem muito boas referências. Portanto, nós temos que nos, mais uma vez, como no comércio e no turismo, é igual. Temos que nos especializar, temos que nos preparar para meia dúzia de coisas, para fazer bem meia dúzia de coisas e nos tornarmos uma referência nisso. Porque eu também tenho hoje ali doentes, por exemplo, no meu serviço, internados, pessoas que vêm de Porto Alegre com a mesma especialidade lá. Portanto, eu sei que nós podemos ter determinadas coisas onde nos especializemos para ser uma referência. E é por aí que deve ir o hospital, ou seja, a saúde em Elvas, a especialização, uma melhor Não, a especialização em determinados nichos de mercado. Ou seja, eu costumo dizer que trabalhei com uma pessoa, em termos de saúde, que para mim era uma pessoa visionária. Foi o Dr. Álvaro Pacheco. O Dr. Álvaro Pacheco, eu trabalhei com ele e ele andou sempre um bocadinho à frente do tempo dele. E vou-vos só dizer 2 ou 3 áreas em que ele foi de facto pioneiro e apresentou trabalhos feitos aqui e praticamente em todo o mundo. Um deles foi, por exemplo, a hidatidose, a questão da hidatidose. Quando foi considerada uma zona endémica, principalmente aqui em Elvas, que é a maior, a Landroal. Exatamente. Ele conseguiu reunir um grupo de pessoas e fazermos um trabalho importante sobre aquilo. E aquele trabalho correu o mundo. Noutras questões, a laparoscopia, quando se começaram a fazer cirurgias laparoscópicas, não havia muitos sítios em Portugal onde se fizesse cirurgia laparoscópica em Portugal. Agora, o que eu sei dizer é que ia daqui um grupo de pessoas, voluntariamente, com o Dr. Álvaro Pacheco, a fazer cirurgia experimental em animais, não sei se agora se pode fazer com estas alterações todas, mas na altura fazíamos em porcos e depois não os comíamos, era só mesmo para experimentar. Mas fazia-se em colaboração com os espanhóis, porque já ele nessa altura percebeu que eles estavam muito mais avançados que nós. Quem fala disso fala também da telemedicina. Nós arrancámos com a telemedicina quando ninguém falava da telemedicina, nem ninguém sabia o que era a telemedicina. Portanto, nós tivemos aqui um conjunto de situações. Foram incubadoras. E nessa altura éramos só e simplesmente o Hospital Distrital de Elvas e depois o Hospital de Santa Luzia de Elvas e percorremos esse caminho. E, portanto, eu acho que a saúde, agora mais complicado, portanto, estamos inseridos na ULSNA, que tem 2 hospitais e 16 centros de saúde, é mais complicado. Aí é que é o problema. Agora é assim, quem estiver no Hospital de Elvas ou na ULSNA tem que ser suficientemente visionário para perceber, como dizem agora aos miúdos, o que é que está a dar. Ou o que é que vai dar daqui para o futuro. E eu vou-vos dizer 2 ou 3 áreas onde me parece que era possível apostar. De facto, é a gerontologia, porque vai ser o futuro disto, ou com unidades de cuidados continuados, ou com serviços de geriatria, pronto. Porque é uma realidade do Alentejo, é uma realidade de Elvas, mas é também uma realidade nacional. Hoje eu estava a falar com um médico e estava-me a dizer que há uma experiência no Hospital da Parede, que é um hospital ortopédico de nome em Portugal, que tem um serviço inovador que é a ortopedia geriátrica. Eu nunca tive outra coisa em Elvas, porque 90% dos pacientes que temos no serviço de ortopedia são idosos. Portanto, eles têm uma realidade diferente, porque, como estava num grande centro, tinham muita sinistralidade, tinham muito acidente rodoviário e, portanto, apanhavam doentes muito mais novos. É claro que agora as pessoas duram cada vez mais tempo e os problemas aparecem cada vez mais cedo. E eles tiveram que se atualizar. Nós nunca tivemos outra coisa senão ortopedia geriátrica, praticamente. Depois a outra questão que é importante, e podíamos falar de outras, mas que me parece assim. Por exemplo, falando de casos cirúrgicos, de cirurgia, a cirurgia da obesidade. A obesidade vai ser uma área de futuro. Já está a ser, os privados já começaram, já puxaram as pessoas que neste momento sabem fazer essas coisas e, portanto, há uma lista de espera em Évora, que é um serviço também de referência a nível nacional, há 2 ou 3 serviços de referência a título público, que é o Hospital de Escapuste, é o Hospital de Évora. O Hospital de Évora é um hospital que tem lista de espera para 2 ou 3 anos. Então não será isso uma aposta de futuro? E depois podem dizer assim, mas isso é muito complicado. Não, é muito complicado porque eu também conheço a realidade privada. E na realidade privada que eu conheço, que é também um centro de referência, que é o Hospital da Luz em Setúbal, que passa publicidade,
são 2 cirurgiões, uma nutricionista e uma psicóloga. Então, também não é assim tão complicado. É uma equipa multidisciplinar, mas pequenina. Exatamente. Portanto, eu penso que o segredo passa sempre por andar à frente do presente. As áreas, os nichos... E procuro... capacidade aqui em Elvas para fazer isso? Capacidade... pois, mais importante que a mais importante que a capacidade é reunir um conjunto de vontades para que isso seja assim. É Ulster. Eu faço-te aqui uma pequena provocação. Vamos lá ver. Eu não posso dizer mal do meu patrão, que é a Ulster. E tenho orgulho na casa que sirva. Agora é assim. Vamos lá ver uma coisa. Epá, é uma questão de estratégia. É uma questão de estratégia. Oh, Rui, desculpa lá. Uma pequena provocação. Vamos lá ver. O problema está também que, durante anos a fio, quer queiram, quer não queiram, o Hospital de Porto Alegre, porque Porto Alegre é capital, quase quiseram esvaziar aqui o nosso hospital. Não queriam que as pessoas que, historicamente, vamos lá ver, é que isto é muito mais engraçado, porque isto é histórico. As pessoas virem de Vila Viçosa, de Borba, do Alandroal, de Estremoz, de Arronches, para o Hospital de Elvas, não é de há 20 anos. É de há 100 anos. É de há 100 anos. Para não dizer mais. E isso foi uma coisa que nos quiseram tirar com a história da ULSNA, do Hospital Distrital, que era aquele hospital em Porto Alegre, e não sei o quê, que era o hospital mais importante, e quiseram-nos secar. Vamos lá ver, eu sou um leigo nesta matéria, mas foi o que sentimos todos. Foi o que sentimos. E agora, por acaso, já permitem novamente que toda a gente destes concelhos limítrofes venha a Elvas. E porquê é que vem a Elvas, Rui? Vem a Elvas porque, independentemente de todas as dificuldades que tu aí disseste, que a gente sabe, por um motivo ou por outro, às vezes a gente tem que lá ir. E às vezes vê lá caras de médicos que sabem que são médicos, uns são espanhóis, se calhar outros são colombianos ou cubanos ou não sei o quê, ou não sei de onde, e brasileiros, isto, aquilo, outro, vê de todo lado. Certamente haverá uns bons e uns menos bons, como em todas as coisas. Como em todas as áreas. Mas o nosso hospital, mesmo assim, e às vezes com as dificuldades todas que tem, a gente ainda, eu como católico sou, ainda tenho que pôr as mãos a Deus por ter cá o hospital. Já várias vezes isso ainda é pãozinho com mel. O Hospital de Elvas, tradicionalmente, tem uma história curiosa, que é assim. Tornou-se um hospital viável, digamos assim, porque aqui há uns anos, praticamente todos os hospitais que existem em Portugal, à dimensão do Hospital de Elvas, encerraram. Secaram-nos todos, precisamente. Nós tínhamos uma história de tradição diferente. Isto porquê? Porque tínhamos a sul o Hospital de Évora e a norte o Hospital de Porto Alegre. Sendo hospitais de capitais de distrito, nem sempre tinham capacidade para resolver, digamos, os problemas de toda a população que deviam abranger. E nós, sendo um hospital pequeno, também não precisávamos assim tanto cliente ou tanto público, conseguíamos, de certa forma, complementar aquilo que era a atividade desses 2 hospitais. E como éramos um hospital pequeno e familiar, e que há uns anos com profissionais muito jovens e com muitos médicos no quadro, conseguíamos fazê-lo bem. A verdade é essa. E, portanto, nós tornámos um hospital de atração de zonas que estavam, de certa forma, desprotegidas. Podemos falar de Vila Viçosa, podemos falar de Alandroal, podemos Borba, Estremoz. Se quisermos falar a norte, podemos falar Arronches, Monforte, até a Nisa, até chegávamos a Nisa e por aí fora. E conseguimos ter sempre, de certa forma, esse mercado de cliente que apreciava aquilo que era o serviço público do hospital e que não encontrava nos hospitais ditos de referência deles respostas que satisfizessem. E que nos quiseram sacar. Desculpa os termos. Agora, de facto, depois há de facto especialidades que nós tivemos em determinada altura e que ainda nos continuam a fazer falta, mas que é muito difícil fazer a fixação de profissionais cá, nomeadamente a cardiologia, estou-me a recordar. Teve cá um serviço brutal, teve cá médicos fantásticos. Foi transplantado precisamente para Évora, que tem um serviço extraordinário em Évora. É, o serviço de Évora é muito bom. Ora bem, meus caros, estamos em conversa, e as conversas são como as cerejas e como as ameixas e como tudo mais. Estávamos aqui mais 2 ou 3 horas, mas eu vou lançar aqui um desafio aos nossos convidados para no mais
curto espaço de tempo possível, numa intervenção muito sintética, começando ali pela Sandra e percorrendo até ao Rui, a parte final, num minuto, 2 minutos, deixem aqui uma dor, uma preocupação e um desafio para as vossas áreas. A começar pela Sandra, na área empresarial. Tu, por enquanto, és Presidente da Associação Empresarial e provavelmente vais ter que ser Presidente da Comissão da Associação Empresarial. É uma maldade que eu estou a fazer, se calhar, e era bom que aparecesse uma alternativa, por todas e mais algumas razões, não porque a Sandra, logicamente, mas qual é o grande desafio e qual é a ideia que gostavas de deixar aqui no final desta hora e meia de conversa? O desafio é a ideia que eu sempre me bato, que é alteração de mentalidades. Eu acho que as pessoas têm que mudar o chip. Já falámos aqui dos anos 70, os anos 80, os anos 90, em que se podia dar pontapés nas pessoas e fechar a porta e no outro dia elas estavam lá para comprar, e hoje em dia já não é bem assim. As pessoas têm que trabalhar, têm que modernizar, têm que cativar as pessoas, e acho que isso tem um pouco a ver com a mentalidade. Por exemplo, eu falo por mim e pela minha irmã, que infelizmente já não está connosco. Quando nós abrimos a escola em Elvas, quisemos fazer uma coisa diferente, com qualidade. Por isso é que eu disse que a qualidade paga-se. Não viemos aqui criar uma escola low cost, nem estar aqui a competir com preços. Nós queremos formar... Exatamente, nós formamos condutores, não vendemos cartas de condução. E acho que quem tem uma porta aberta, um estabelecimento aberto, tem que valorizar aqueles produtos que vão vender. Muito bem. João, ainda não falámos concretamente da tua atividade, já referimos en passant, já deu-lhe um toque. Está a ser bem sucedida esta experiência? Qual é o grande desafio para 2019 para o Parque de Campismo de Elvas, do qual tu és, e muito bem, atualmente responsável? E já tens aí outras ideias. O grande desafio do Parque de Campismo é o grande desafio da cidade. É abraçarmos o turismo, é entendermos o turista, é cativarmos o turista, tratá-lo bem. Nós neste momento, a nossa missão é essa, e somos conhecidos nos blogs dos turistas como um parque de campismo friendly, ou seja, as pessoas reconhecem que não somos o parque de campismo mais moderno do país, não é massificado, nem moderno, mas gostam do nosso acolhimento e gostam do nosso trato, porque nós tentamos fazer um bocadinho que é a individualização. Cada um é o cliente, não massificando. O grande desafio que lance para mim e lance para a cidade é abraçarmos esta causa, que é o turismo, tratarmos bem o turismo e olharmos para o turismo como o nosso futuro. Eu acredito que a agricultura seja, mas o que está aqui mesmo à nossa frente e que podemos começar amanhã mesmo a tirar-lhe dividendos é o turista. Essa ideia que andava aí a germinar, ou que anda a germinar, de uma associação só de empresários para a área turística, achas que continua a fazer sentido, ou era mais importante nesta altura agregarem-se, juntarem-se, darem força à associação empresarial? Não é uma associação, é um grupo de pressão, um grupo de empresários da área do turismo, e está-se a dar esses passos das pessoas começarem a conversar. A associação empresarial é parceira nesta ideia de gênese, ou seja, não excluímos, até porque faz todo o sentido. Se isto surge... Não, nada disso. Até faz... Se isto... Eu queria uma lista que vá para lá. Não. Se isto surgir, faz todo o sentido é que esteja lá dentro da associação empresarial. O que é que se tenta fazer com isto? Entre aspas, é uma espécie de um observatório do turismo. É alguma entidade ou um órgão, como nós lhe queremos chamar, que olhe pelo turismo e que dê sentido ao turismo em Elvas. Eu aproveito só 10 segundos para vos dizer. Eu vejo o turismo em Elvas e vejo uma das coisas que está a faltar são microeventos. E o Nuno há bocadinho ia aqui falar, quando tu falaste na questão das ameixas, nestas coisas, eu vejo que em Elvas está-lhe a faltar tradições, reviver tradições, mostrar à população as tradições que nós temos. Nós temos uma batalha que os próprios elvenses quase que não a conhecem, os miúdos não conhecem, porque ninguém fala na batalha. A batalha é uma coisa que acontece, é feriado, é lá em cima na cidade, vão os que vão, e ninguém sabe o que realmente aconteceu. Se nós elvenses, eu não falo por mim, seguramente não falo por nenhum de nós, mas se os nossos filhos não conhecem, como é que os outros de fora vão conhecer? Portanto, para nós, é um dos pontos da tratabilidade que a cidade pode ter, é começar a recriar a história de Elvas. Medieval que deu o tom com o som. Exatamente. 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 Não que é igual aos outros todos,
ou já não dizendo outra coisa. Eu dou um exemplo, uma ideia, que é o Forte da Graça. Eu nunca o vi, só vi em fotografias, mas acho que merecia uma recriação histórica dos presos a irem à água. Isso traz milhares de pessoas. A barrilada, olha, eu não conhecia o termo, mas eu já assisti a coisas fora da nossa cidade. Olha, é uma das últimas que assisti, foi na primavera do ano passado, foi um passeio pedestre na zona da Covilhã, que é a Rota da Transumância. Aquilo começou, eu fui dos primeiros a estar lá, éramos 20 ou 30, porque sou amigo de uma das pessoas que organizava. O ano passado ele voltou-me a convidar, eu fui. Não conhecia. Eu só conheço aquele, eram cerca de 1000 pessoas a andar, a ver a Rota da... Ou seja, já massificou, já é demasiado. Mas eu fui de propósito à Covilhã andar. E em Elvas é isso que nos está a fazer, é trazer pessoas cá. Este é o meu desafio. Os micro-eventos, eu chamo-lhe micro-eventos, e a Feira Medieval, que já foi um dos pontos de atração, que volta a ser uma feira medieval, como o próprio nome diz. Gonçalo, uma ideia, um desafio, o microfone é teu. Bom, é assim, eu acho que se a área que funciona bem, e não estou agora a falar exclusivamente do meu estabelecimento, é a restauração em Elvas. Eu acho que poderá haver uns com mais gente, outros com menos, mas acho que é ponto assente que quase em todos os locais de Elvas come bem, em termos de restaurante, e temos vários restaurantes onde realmente é muito bom e as pessoas vão e voltam a ir e voltam a ir. Eu acho que em termos de restauração, Elvas está bem servido. Falta a formação, é isso que eu ia. Eu acho que falta para os empresários, também da restauração, que nos ensinem, que tragam alguém, por exemplo, de Évora, estamos aqui a falar de Évora, que traga alguém válido, que tenha feito este processo e que nos ensine, olha, nós começámos do nada, quando fomos Património Mundial, fizemos isto, traga alguém que tenha experiência. Não é carpir mágoas, mas nós já o dissemos também, quando Elvas tem potencial, sempre teve, porque isto não foi uma coisa de agora, turístico que teve, e a Escola de Hotelaria e Turismo foi para Porto Alegre, não foi para Elvas. Exatamente, mas já agora que se traga alguém, que se vá a Guimarães, a cidades que tenham realmente vida em termos empresarial, e que tragam e que nos ensinem, porque nós precisamos, acho que nós estamos empresários elvenses, estamos muito atrás do património. Nós não temos andamento para a cidade, para o património mundial, porque não temos. E precisamos de alguém que nos ensine, acho que a palavra é esta, que nos ensine a chegar lá. Não é verdade. Nos diga. Nunca o vivenciamos. Exatamente. Alguém diz, olha, traga alguém de Évora, olha, quando foi em Évora fizemos isto, mas alguém... Exatamente, que nos ensine. Outra coisa que eu acho que é urgente em fazer é um plano anual de atividades que se consiga juntar, tal qual como se faz na escola, que se juntem os empresários, que se crie um plano anual de atividades. E que naquelas datas, mas não precisam de ser atividades como a fora de horas. Portanto, hoje em dia, se nós formos à internet, todos os dias se comemora qualquer coisa. Exatamente, todos os dias se comemora qualquer coisa. O dia da criança, o dia do património, todos os dias. Exatamente. Exatamente. E que haja unanimidade entre os empresários. E que diga-se, olha, à sexta-feira, a última sexta-feira do mês, ou o que for, é o dia do estudante. Qualquer estudante que apareça tem direito a 15% de desconto. No dia 2, os reformados coitaditos recebem no dia 10 ou no dia 12 a reforma. Então, no dia que recebem a reforma, 15% de desconto para a reforma. Qualquer coisa deste tipo, mas que mexa, mas que toda a gente adira. Exatamente, porque se forem 2 ou 3 a fazer, passas a perceber e publicitar. Já agora, só mesmo para terminar, eu acho que uma das maiores lacunas dos empresários é mesmo a publicidade. E a publicidade deixou de ser papel. Não custa nada nas redes sociais, promover um evento, tenho isto, hoje aquilo, amanhã vamos ter isto. Exatamente, custa hoje menos dinheiro e se calhar... Acontecem estes micro-eventos em Elvas e passam-nos a perceber, portanto, o último que passou, e vale foi aquele dia em que houve a GNR, o comemorativo da GNR, passou completamente desapercebido das pessoas, mas completamente. O cinema, por exemplo, posso falar do cinema, que ainda bem que há cinema em Elvas, mas quer dizer, se eu não for assinante da NOS, que sou, e passo a publicidade, que recebo o SMS a avisar-me que este fim de semana dá este filme, na sexta, no sábado e no domingo, se eu quiser andar aí pela cidade... Elvas não tem, por exemplo, uma rede de MUPIs? Não há. Antigamente, realmente, ali à entrada do parque de estacionamento estava lá o cartaz. Exatamente, quer dizer, se quiser ver um filme... Não sei, o que é que se deu essa mudança? Ainda me lembro da colocação dos cartazes dos filmes já na rua de Alcaminho, ao pé da...
Basta aproveitar os informadores municipais, os painéis do Exatamente. E a sobreposição de eventos. eventos. Eu, no dia da GNR, não me recordo o que foi, não sei se foi a inauguração da pista de gelo, não tenho bem certeza, mas, Não. mas sei que, não, já sei o que foi. Foi a feira do empreendedorismo do Instituto de Porto Alegre. Sim, Foi o E9 no mais. mesmo dia, à mesma hora, ou seja, e as pessoas são só umas, não podem Sim, mas estar em todos os mesmo esse sítios. também passou um Esse bocadinho também é outro que desapercebido. passou ao lado das- E pronto, e só para finalizar, falta informação e acho que falta também na igreja, pronto, nos monumentos, faltam pessoas com conhecimento. No outro dia contaram uma história, obviamente não vou dizer quem é, mas que numa igreja há um senhor que está lá à porta, vestido de robe, vestido de fato de treino, quer dizer, a atender as pessoas, que não se mexe do sítio, quer dizer, isto é uma coisa impensável. Pronto, mal ou menos, não é? Mas é assim, nós temos tanta variedade em termos de igreja. Eu posso, há pouco tempo, exato, ainda mais essa. Há pouco tempo fui a Lisboa, portanto, e fui a Alfama e fui à igreja esta de Santo António, que nunca tinha ido. Pá, realmente é muito engraçado, mas eu digo assim, mas para lá, isto é a igreja de Santo António, mas se eu comparar com qualquer igreja que há em Elvas, quer dizer, isto não tem comparação possível, porque qualquer igreja de Elvas é mais bonito que isto. E a verdade é que à porta estava logo lá uma, não é irmandade, portanto, como é que se diz, a confraria, a vender papos secos de Santo António. E toda a gente comprava e também trouxe 2. Não. E a verdade é que qualquer pessoa ali faz negócio. E aqui acho que falta essa visão, falta visão. Em todos os aspectos falta visão. O mais urgente, e só para terminar, é mesmo, acho que temos que ser ensinados. Ser ensinados, que venha alguém que nós reconhecemos valor e que realmente fez aquilo. Não estou a falar do CEO de uma empresa de comunicações, de uma empresa de emprego. Tem que ser alguém que a gente reconheça. Olha, realmente este senhor tem uma empresa em Évora, por dar o nome, e realmente cresceu muito desde depois. O que é que ele fez? Ele fez isto, fez isto, fez isto. O marketing que eu tive nos últimos anos foi do CEO da Renova explicar o conceito do papel higiênico de cores. Pretos. Por exemplo. Que venha alguém que foi disruptivo e foi diferente e que nos dê acrescente valor. Mas até nem pode ser de uma empresa, até pode ser um organismo público. Exatamente, alguém que ensine o comerciante ou o empresário a lidar com isto do património. E o município também. E o município, já agora, exatamente, o município. Pois, o município, já agora, só para terminar, porque, por exemplo, nesta altura natalícia, nós vimos que qualquer cidade tem uma agenda escolar, uma agenda de festas que nós não temos. Quer dizer, eu costumo dizer a uns amigos que deram-nos marisco, né, com as luzes aqui há 6 anos atrás, e neste momento estão-nos a dar termossos. E querem que a gente, quando coma aos termossos, diga que é marisco. Né, porque é assim, basta dar uma voltinha à noite para a cidade para ver que as luzes, quer dizer, era preferível não iluminar a maior parte e fazer qualquer coisa de jeito na praça. E falta o mercado de Natal, falta uma certa coisa, mas pronto, com o tempo a gente vai lá de chegar. Muito obrigado. Na tua área ou noutras áreas queres trazer aqui? Eu, na minha área, gostava primeiro... Eu sou agricultor e, como agricultor, há uma coisa que vos digo. Há milhões de agricultores que têm uma preocupação. Neste momento, nós temos... O mundo inteiro tem 7 mil milhões de pessoas. Em 2050 vai ter 9 mil milhões de pessoas. Vejam bem. Sabendo nós todos, neste caso os agricultores e quem está nesta arte, chamamos assim, sabendo nós todos que os terrenos férteis estão todos ocupados. E vamos ter que nos reinventar para produzir e arranjar comida para esta gente toda. Senão, muita gente vai morrer à fome. Como se vai fazer, como não, ainda não sei. Há uma coisa que sei, que temos problemas acrescidos, que é o ambiente. As boas práticas culturais têm que ser feitas. O respeito pelo ambiente tem que ser muito grande. Temos problemas ambientais agora de cada vez maiores. E para depois, com estas condicionantes todas, e ainda por cima arranjar comida para toda a gente, não vai ser fácil. Mas vai ser um grande desafio. Eu penso que é o principal desafio da agricultura não europeia, da mundial. É arranjar comida para 9 mil milhões de pessoas em 2050. Que é uma coisa... É um bocado para os insetos, se calhar. Não sei, vamos ver. É claro que a proteína também, como estás a dizer, Miguel, a proteína, alguns hábitos alimentares vão ter que alterar também. Mas, dizer-lhes outra coisa, eu gostava que no meu concelho, na minha terra, que as mais-valias do olival intensivo, do tomate biológico, dos brócolos biológicos,
Do amendoal intensivo já vamos tendo. E do nogueiral, em menor quantidade, pudessem cá ficar. Mas para poderem cá ficar, é necessário conjugar um sem fim de esforços para que pelo menos uma destas ou duas destas consigamos ancorá-las. Não vai ser fácil, vai ser um desafio grande para os agricultores aqui do nosso concelho e alguns aqui de concelhos limítrofes também participam nisto. Mas se conseguirmos fazer isso e se conseguirmos pelo menos uma agroindústria, como já falámos aí, que não vai ser fácil, se conseguirmos cá cativar as pessoas certas, cativar os investimentos, cativar um projeto certo e depois cativar também o poder político, chamemos assim, não é verdade? Porque é fundamental. Temos de ter todas as vontades voltadas para nós, aí penso que poderá ser bom. Gostaria também de outra coisa, de ver aqui na minha terra um parque de leilões, de mercados. Repara, é que o parque não era só para a parte agrícola. Reparem, noutras terras, os parques de leilões e mercados que eu vejo servem para todo o tipo de eventos. Depois eventos para a parte comercial, eventos para a indústria, eventos tanto para a parte agrícola, depois para a pecuária, com leilões de animais, com isto, com aquilo, que trazem pessoas. Há rotatividade de dinheiro, chamemos assim, porque há pessoas a comprar e a vender. E criam-se mais valias nas zonas, nos concelhos. E na minha terra, na nossa querida terra, que somos todos elvenses, é uma coisa que tenho tristeza de dizer que eu gostava-me, quando vou às feiras, quando vou a Beja, quando vou a Zafra, quando vou a Montemor, quando vou a Estremoz, quando vejo sítios com os meus animais, gostava mais do que nunca apresentá-los em Elvas, como é normal. Digo sempre o maior prazer de dizer assim, eu sou de Elvas, a minha exploração é em Elvas. Elvas, como dizia alguém, coitado, já faleceu, Elvas é a minha terra. Mas pronto, infelizmente ainda não conseguimos. E como falámos em vários temas, eu gostava de dar aqui ao meu querido amigo Miguel um livro de um autor extraordinário, de um grande amigo nosso e um grande amigo de Elvas, que é o João Paulo Garrinhas, que tece algumas considerações sobre o que é a nossa cidade e o nosso concelho. Eu sei que tu ainda não o tens, por isso tenho o prazer de te oferecer. Toma lá, muito obrigado. Sabemos que havia prendas de Natal. E muito obrigado ao programa. Muito obrigado ao programa e a vocês pelo convite. Os exemplares da Casa Agrícola Herdeiros João Gordementos vão ter de fazer para Elvas. Este ano foi só o segundo. Rui, ideias, desafios para rematar. É assim, para fechar, gostava de pintar aqui 2 quadros, né, que eu tenho a habilidade do Jesus, das obras ali do Jesus, que é sempre um prazer admirar. Um quadro mais negro, mas pronto, que foi aquilo que vi um pouco na sequência daquilo que vinha aqui transmitir-vos, que é assim, o que me preocupa de facto é a questão da densidade populacional e do envelhecimento da nossa população e do despovoamento da região e do concelho. Para terem uma ideia, a densidade populacional, que é o número de habitantes por quilómetro quadrado, é esse indicador, muito simples, diz que em 2017 nós tínhamos em Portugal 112 habitantes por quilómetro quadrado, em Elvas 34 e no Alentejo 23, que ainda estava mais despovoado, o conjunto da região. Se fôssemos para o índice de envelhecimento, a situação ainda é mais preocupante. O índice de envelhecimento é uma relação entre o número de idosos por cada 100 jovens. Para terem uma ideia, em Portugal esse índice é de 147%, sendo que no Alentejo é de 197%. Em 2080, por estudos credíveis do Instituto Nacional de Estatística e da base Pordata, fruto da diminuição da população jovem e do aumento da população idosa, portanto, aumento da esperança de vida, calcula-se que este índice de envelhecimento mais que duplica. Ou seja, podemos ter 317 idosos por cada 100 jovens. Isso aplicado àquilo que é hoje a nossa realidade, que já é uma realidade altamente debilitada, é um quadro meramente assustador. E de consequências muito difíceis de inverter. E, portanto, essa é a minha preocupação. Por outro lado, e para terminar assim de uma forma tão negra, citava aqui um conceito muito giro que vi no site da Comissão de Coordenação da Região Alentejo e que, de certa forma, faz um retrato romântico e esperançoso daquilo que é o Alentejo, e penso que devíamos encarar a coisa assim para não ficarmos tão deprimidos. Diz assim: é um território descongestionado, preservado e seguro,
com uma história marcada pelo rico património e cultura que o conferem uma identidade e autenticidade própria, nomeadamente relacionada com os produtos, o artesanato e a gastronomia. E, portanto, é estes 3 vetores no qual assenta o turismo, que é, à partida, a nossa luz ao fundo do túnel e que, naturalmente, devemos preservar e cultivar. A questão da formação que diziam é uma questão importante, porque nós hoje temos muito mais escolas, temos muito mais cursos superiores, mas não temos uma coisa tão simples como era, por exemplo, a Pousada, que foi uma escola de gerações inteiras de pessoal de restauração. Nós ainda hoje temos em Elvas pessoas que nunca andaram numa escola de hotelaria, nem sequer têm cursos superiores, mas que passaram para a Pousada, começaram a lavar pratos e terminaram a servir pessoas com todas as regras que dá gosto ver uma pessoa a trabalhar daquela forma. E, portanto, hoje também a formação que fazemos tem que ser posta minimamente em causa para saber se ela, de facto, responde aos desafios que nós temos. Temos que perguntar, de facto, se as pessoas que saem das escolas de hotelaria, seja em Porto Alegre ou noutra escola qualquer, estão à altura de fazer aquilo para que nós precisamos das pessoas. Muito obrigado. Obrigado, nós. Pedro. Não. Vai ali para o fundo que termino eu. Aí agora é comigo? Agora sim. É extremamente... satisfaz-me plenamente estar sentado à mesa com tão dignos amigos. Não estes, que estes já conheço há muito tempo. Mas é bom sentir que há mais gente a sentir Elvas da forma que nós sentimos. Houve momentos, houve palavras ditas por cada um de vocês, principalmente, porque nós já nos conhecemos, que são de veras arrepiantes da realidade que nós temos e da forma como todos sentimos Elvas, da forma que isto nos toca tão profundamente, e que podíamos resolver da forma de pedir transferência para ir para outro sítio qualquer e punhamos Elvas para trás das costas, mas não, insistimos em ficar cá, seja inseguros, seja com fraco comércio, seja com aquilo que for, porque nós queremos levar Elvas às costas e não estamos sozinhos. Aqui já somos um par deles. Detrás da Câmara há mais gente que também defende e terá a mesma opinião que nós. E é por isso que eu vos agradeço a vocês todos estarem aqui, terem aberto o vosso coração nesta mesa, terem aberto o vosso coração à população que nos vai ouvir e fazer-me acreditar que realmente é possível, que realmente não estamos sós e que unidos conseguimos fazer coisas bonitas e se calhar de muito proveito para a nossa cidade. Um grande obrigado a vocês todos. Obrigado. E agora passo aqui ao meu caríssimo... Não, eu acho que sim, eu acho que o importante, nós iniciámos esta brincadeira há aproximadamente 3 anos, né? Estamos aqui a assinalar com vocês aqui à volta da mesa e o nosso único objetivo era simplesmente dar voz às dores de Elvas, nunca tivemos nenhuma pretensão, nenhuma fonte, de chegar a nenhum sítio, simplesmente aquelas conversas que nós achamos que o cidadão anónimo faz, e o Elvense é muito próspero fazê-las na barbearia, nos cantos da carreira, mas falta este espírito de união, que o Miguel disse logo aqui no início da conversa, que é muito importante. E é bastante gratificante nós percebermos que a pouco e pouco, e à medida que a própria crise que nós passamos foi obrigando a que muitas pessoas fossem empreendendo, criando os próprios negócios e chegando com outra formação, com outro nível de conhecimento, e as coisas vão se valorizando. E hoje Elvas já começa a ter uma massa crítica que já vai batendo a mão na mesa e vai dando, apesar das assembleias ainda continuarem a estar pouco participadas, mas eu acho que as pessoas já se começam a movimentar e a perceber que não basta simplesmente apontar o dedo ao município, às assembleias, às cooperativas, mas cada um individualmente tem que dar o seu contributo, porque só assim, cada um individualmente e todos em conjunto, é que nós podemos caminhar para um bom porto. E não estamos a falar de poderes políticos instituídos ou aquilo que seja, apesar de eles também terem uma obrigação e um papel a dizer no meio disto tudo, mas nós, enquanto elvenses, somos os primeiros embaixadores da nossa terra. E é isso que nós fizemos aqui hoje à volta da mesa, foi cada um de nós, pelo amor que temos a Elvas, dar nossa justiça, dar ideias, sugestões, contributos, acreditando que podemos chegar mais longe e levar Elvas ao patamar que lhe corresponde. Agradecer-vos a todos a vossa simpatia e aos meus amigos tertulianos. Venham mais 3 anos. Venham mais 3. Muito rapidamente, eu também já falei muito. Há aqui um triângulo virtuoso. Somos todos elvenses.
temos todos ideias, somos todos corajosos. Então, que às nossas vozes, estes 9 elvenses que aqui estão, corajosos e com ideias, se juntem muitos mais e que comentem, que nos vejam, ouçam, mas não fiquem só por aí. Que haja mais Sandras, mais Joãos, mais Gonçalos, mais Miguéis, mais Ruis e qualquer um de nós, e que venham ter connosco e comentem, deixem voz, porque só da união e da voz se faz a força. Bem, então toca-me a mim finalizar esta edição especial comemorativa do 3º aniversário das Conversas de Barbearia. Obviamente, como já dissemos todos os tertulianos habituais, agradecer a presença dos 5 convidados, foi muito bom. Acreditamos que é uma edição especial e desta forma mostramos que há mais gente que não tem problemas em dar a cara a comentar seja aquilo que for sobre a cidade de Elvas. E diga-se em bom da verdade que de todos os convites que fizemos não houve negativas. Exatamente, exatamente. Portanto, são iniciativas como a nossa que queremos que haja mais conversas de barbearia, mais conversas de pastelaria, mais cantos da carreira, mas que deem a cara, que mostrem que efetivamente se preocupam com a cidade de Elvas, porque é isso que nós gostamos e é isso que nós queremos que a nossa cidade tenha um futuro risonho. Mais uma vez agradecer-vos a vossa presença e de certeza absoluta quem está a ver-nos e ouvir-nos deve estar a perguntar, mas aquela gente está ali, na bebe, na come, nada, não sei. Vamos tratar já do assunto. Aproveito a oportunidade e em nome de todos desejar um Feliz Natal a todos aqueles que assistem às Conversas de Barbearia, um próspero ano novo, que Elvas tenha um 2019 muito melhor, se for possível, do que tem sido até aqui, e vamos terminar esta edição especial com um brinde especial. E também agradecer novamente. E agradecer, era isso que eu ia dizer, agradecer a quem nos acolheu, à família Dias, no Espaço Fronteira Gourmet, Casa do Vinho, um espaço lindíssimo, com muita história, que eu vou fazer a proposta que visitem, que vejam este espaço lindíssimo e que aproveitem para comprar, como é óbvio. Agradecer ao Luís Damião a amabilidade que teve em acompanhar-nos na gravação desta edição especial, porque o Luís foi logo de imediato que aceitou este nosso desafio de nos ajudar a termos uma conversa de barbearia especial, especial em todos os sentidos. Para o Luís está tudo bem. Boa, então vamos brindar, levantar um bocadinho. A Elvas, que é isso que importa. Bom Natal, bom Ano Novo.